Senhor Presidente, senhores deputados, no passado dia 1 de julho comemoramos, na belíssima ilha do Porto Santo, 42 anos de autonomia e a grande maioria da população interrogam-se dos benefícios diretos e indiretos junto das famílias e da nossa economia e especialmente daqueles que nasceram após 1976, mesmo sabendo que a região recebeu, nos últimos 32 anos da Comunidade Europeia, um envelope financeiro de 3,8 mil milhões de euros, ou seja, recebemos cerca de 119 milhões ano, que tinha por objetivo diminuir a exclusão social, aumentar a competitividade económica e colocar a região num patamar de desenvolvimento sustentado, a somar uma dívida colossal de 6,6 mil milhões de euros em 2012, obrigando a uma assinatura do PAEF, onde fomos obrigados a perder autonomia a todos os níveis, passados mais que foram 6 anos, deste dia triste que ficará na nossa memória, continuamos hoje com uma dívida superior a 5,3 mil milhões de euros, com todas as consequências negativas que conhecemos. Senhor Presidente, senhores deputados, se me permite, será oportuno fazer duas perguntas. A autonomia tem dado resposta aos problemas concretos das pessoas, mesmo com os montantes que foram colocados à disposição da região? Se analisarmos a autonomia governada apenas e exclusivamente pelo PSD na sua realização global, digamos que sim. Foi graças a ela que a Madeira e o Porto Santo conseguiram recuperar de um atraso secular profundo, em que o quadro de pobreza, miséria social, elevada à taxa de analfabetismo e uma economia desestruturada colocaram a Madeira ao nível das regiões subdesenvolvidas. Desse ponto de vista, a autonomia relevou-se uma das inovações mais profundas e bem-sucedidas da estrutura do Estado de Direito Democrático consagrado constitucionalmente, tendo possibilitando o maior desenvolvimento económico e social nos 12 arquipélagos, bem como a valorização das ilhas no quadro do Estado português. Há resultados positivos, mas há também uma panóplia de situações por resolver. Um estudo recente da Prodata indica que 65% da população tem baixas qualificações, com um máximo de 9 anos de escolaridade, ao par da maior taxa nacional de abandono escolar de jovens que não chegam a completar o ensino secundário. Continuamos a ter a maior taxa de desemprego do país, com cerca de mais de 17 mil sem emprego, sendo metade desta estrutural, ou seja, desempregados de longa duração, com mais de um ano. Continuamos a ser a região, como disse atrás, com a maior taxa de desemprego e com a maior taxa de pobreza e de exclusão social. Temos as famílias e as empresas com a maior taxa também de endividamento em relação à média do país, com todos os condicionalismos transversais que recaem sobre a nossa economia, já por si só frágil. No entanto, tem havido aperfeiçoamento do sistema autonómico nas sucessivas revisões constitucionais, mas subsistem pontos de conflito que alimentam de forma periódica o intitulado contencioso das autonomias, como temos vindo a observar, com o Estado, muitas das vezes, a não cumprir a sua parte. A segunda pergunta leva-nos a interrogarmos. Passados 42 anos, precisamos de mais autonomia? E eu continuo a dizer que sim, sem dúvida. Mais e melhor autonomia, porque a dialética da autonomia é evolutiva. A autonomia deverá ser respeitada e dar-se ao respeito. A autonomia precisa de dar provas concretas aos madeirenses e aos porto-santenses de que é o melhor modelo político para resolver os problemas concretos das populações. E não vale a pena iniciar processos de alargamento dos poderes se ainda não escutamos as prerrogativas do Estatuto e da Lei das Finanças Locais que nos permitem hoje, nomeadamente em matéria fiscal, reduzir a nossa carga fiscal. Para reduzirmos a carga fiscal, por exemplo, precisamos de mais autonomia ou de coragem política de quem governa. No nosso entender, precisamos de mais de coragem política porque temos poderes suficientes para reduzir a elevada taxa fiscal que nos carrega às costas
dos madeirenses e das empresas. Como é óbvio, sem mais autonomia, há capacidade para baixar os impostos, como disse. Senhor Presidente, senhores deputados, a primeira batalha que temos para travar é conseguir que todos os madeirenses voltem a acreditar na autonomia. A segunda é mobilizar os seus líderes para uma dura luta com o poder central. E a terceira é convencer os poderes do Estado a garantir aos portugueses ilhéus os mesmos direitos e deveres dos portugueses do retângulo. Tenhamos consciência que nada nos é dado de mão beijada, que tudo o que é conquistado com muito esforço e que, se não trabalharmos juntos, qualquer dia a irreversibilidade da autonomia estará em causa. Neste sentido, há 10 causas que nos devem unir e mobilizar no ponto de vista do CDS. Primeiro, rever e adaptar e melhorar o nosso atual Estatuto Político-Administrativo com o objetivo de colocá-lo ao serviço da autonomia e dos madeirenses. Segundo, rever a Lei das Finanças Regionais, assegurando cobertura total dos custos da insularidade e garantindo a criação de um sistema fiscal próprio, sem limites de redução de impostos, que nos permita o crescimento económico e o caminho para a desejável sustentabilidade financeira. Terceiro, renegociar a dívida regional, prazos e juros, assumindo a República uma parcela dessa dívida no montante correspondente ao suportado pelo Orçamento Regional na construção e na manutenção das nossas infraestruturas de interesse nacional, na vigilância do património mundial, das reservas naturais e nas missões de salvamento dos nossos mares. Quarto, garantir que o Estado cumpra com o princípio da continuidade territorial e com o princípio da igualdade entre os cidadãos em todas as tarefas fundamentais consagradas constitucionalmente, a começar pelos transportes aéreos, nos marítimos, de pessoas e bens. Quinto, conseguir financiamento total do Orçamento de Estado para a construção do novo Hospital da Madeira, exemplo que é feito com os restantes hospitais do continente. Sexto, a República deve assumir os custos com a saúde e com a adequação na Madeira na mesma proporção que é suportada pelos setores no todo nacional, pois estes são direitos fundamentais que o Estado deve de assegurar a todos os portugueses nos termos da lei fundamental. Sétima, a manutenção dos meios aéreos de socorro e o combate aos fogos na Madeira deve ser da responsabilidade, na sua totalidade, pelo Estado português. Oitava, a região deve beneficiar de qualquer exploração de recursos da sua zona económica exclusiva e dos ganhos do alargamento da plataforma continental portuguesa a decidir pela ONU. Nono, comprometer a República com o Centro Internacional de Negócios e com a sua negociação com a Unidade Europeia de um regime fiscal atrativo após 2027. Por último, o direito de voto e a eleição dos imigrantes madeirenses e a criação de círculos eleitorais pelas regiões autónomas nas eleições para o Parlamento Europeu. Estas são as causas ambiciosas, mas justas, de uma luta que levará muito tempo e que precisa de uma estratégia concertada entre todas as forças políticas, já que haverá muita resistência da República e não pode haver nenhuma desistência deste Parlamento Regional. Temos razão e estamos convictos que obteremos os nossos objetivos em prol de uma maior justiça económica, financeira e social. E, por último, se me permite, Sr. Presidente da Assembleia e Srs. Deputados, foi tornada pública a recusa da verba que foi assinada em 8 de novembro de 2016, que a região tinha direito a 30 milhões de euros para combater os incêndios. E o Estado português, mais uma vez, deselegantemente, vem agora dizer que não, que apenas temos direito a 17 milhões, quando foi assinada uma carta entre o Governo Regional e a República que assumia a totalidade, parte da totalidade dos nossos custos em 2016 com os incêndios. O CDS aproveita este momento para repugnar a atitude do Governo, um Governo da República que não honra os seus compromissos, o Governo da República que falha com aquilo que escreve,
um Governo da República que não respeita a autonomia e que não respeita este Parlamento. O Governo da República deverá assumir, e o CDS irá fazer todos os nossos esforços que tenhamos à nossa disposição, fazer com que o Governo da República assuma aquilo que escreveu, assuma aquilo que disse que seria transferido e não aqueles 17 milhões que foram agora anunciados em substituição dos 30 milhões que a Madeira tem direito e que foi assumido entre os dois governos. Muito obrigado.